aí, pessoal, estamos aqui reunidos para mais um Café com Grana e hoje eu tenho a honra de receber Felipe Pontes, doutor em contabilidade, paraibano e membro do FIM Cangaço. Seja bem-vindo, Felipe, é uma honra para mim tê-lo aqui. Pessoal, eu vou ter que deixar o link do Lattes de Felipe na descrição do vídeo, porque é muito extenso e tomaria toda a gravação se eu fosse falar. Eu que agradeço, Bela, aí pelo convite. Eu não consegui rejeitar, né? Se alguém do Nordeste, alguém da academia, eu dificilmente rejeito. Felipe, esse quadro do nosso canal, ele tem o objetivo de falar sobre, assim, o processo de educação financeira, né, de membros do mercado financeiro. Assim, o intuito é mostrar para o pessoal como isso acontece de forma muito diferente, né, de um indivíduo para o outro, que não tem, assim, uma fórmula mágica ou um caminho exato a ser seguido. E aí eu queria que hoje você nos contasse um pouco de como foi o seu processo, né? Você acha que a educação financeira ela é um processo, assim, um trabalho de formiguinha, todo dia faz um pouquinho, ou contigo foi diferente? Assim, aconteceu algum evento na sua vida, algum fato que fez você virar a chave e passar a se interessar por esse tema? Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa e da educação que a pessoa recebe em casa, no colégio, na faculdade também. No meu caso em específico, tem acho que dois eventos que eu consigo me recordar com mais detalhes que me fizeram virar essa chave que você comentou. O primeiro deles é uma das memórias mais antigas que eu tenho, que acho que eu tinha 6 anos de idade, talvez, nessa época, ou, talvez até menos, se brincar era menos ainda. Que foi um evento que me fez pensar em educação financeira e poupança. Eu tinha ali por volta de 6 anos de idade, a idade exatamente eu não vou lembrar, mas era por volta disso, 6 anos ou menos. E aí eu estava no shopping, eu sempre gosto de contar essa história com minha mãe e uns tios, primos, tal, passeando lá no shopping. E aí uma prima minha tava meio revoltada com os pais dela, porque os pais não queriam dar um brinquedo lá para ela que ela queria comprar, acho que era uma boneca, alguma coisa assim. Os pais delas podiam comprar essa boneca, mas eles não queriam comprar porque ela tinha muito brinquedo já e não ia brincar com um brinquedo novo, sendo que tinha mais um monte lá que ela nem usava. E aí essa minha prima se jogou no chão, chorando, fez o maior escândalo no shopping. E aí eu cheguei lá na minha prima e disse, calma, não precisa chorar, quando seus pais puderem te dar o brinquedo, eles vão te dar. E isso foi porque minha mãe sempre fez esse trabalho comigo. Então, quando eu queria alguma coisa, minha mãe dificilmente me dava na mesma hora, ou minha avó, né? Meus pais são separados, então eu vivi boa parte da minha vida com minha mãe e minha avó. E aí, minha avó e minha mãe sempre faziam isso comigo. Eu lembro que eu pedia alguma coisa à minha avó, ela dificilmente me dava na hora, mas depois ela me dava. Uma vez eu pedi uma mesa daquele jogo de futebol, acho que é Pibolina é o nome, não sei o nome. Uhum. A minha avó disse que não podia me dar, disse que não ia me dar, só que no outro dia ela me deu, mas eu já fiquei com aquilo na cabeça lá, que pra poder comprar alguma coisa tinha que ter dinheiro, não podia ser na hora que eu queria, tem que ser na hora que tivesse dinheiro que eu precisasse de fato. Aí outra vez, minhas primas combinando isso também nessa mesma época mais ou menos, minhas primas combinando uma viagem para Disney quando elas fizessem 15 anos, e eu disse que eu queria viajar também, eu disse para minha mãe que eu queria ir com minhas primas. E aí minha mãe disse, ó, se você quiser, beleza, mas tem que juntar dinheiro. E aí ela me deu um cofrinho e toda moeda que eu pegava, eu pedia a minha avó, meus tios, moeda e saía colocando nesse cofrinho. Então, desde a Aqui infância. a gente tem feito isso com a minha filha também, com Sofia. Ela fala muito em ir para Disney e aí a gente deu um cofrinho a ela e a gente sempre fala que ela tem que juntar o dinheiro para realizar esse sonho. Até hoje eu não fui para Disney, né? Mas o dinheiro eu juntei, pelo menos. Ainda bem que ela não está ouvindo, senão ela ia ficar desestimulada. Eu não quero mais ir para Disney, não tenho interesse, mas pode ser que um dia eu leve meu filho, mas eu vou fazer a mesma coisa. Vou dizer que ele tem que juntar o dinheiro para ir.
Então, desde essa época, eu criei essa cultura de querer poupar para atingir um objetivo específico. Então, a cultura de poupança veio desde cedo, ali por volta dos 6 anos de idade. Então, isso foi muito forte para mim, que até, eu estou com 31, até hoje eu lembro disso. Então, isso marcou muito minha vida e talvez tenha mudado o caminho que eu poderia ter seguido, um caminho bem diferente. E o outro evento que mudou o caminho que eu poderia ter seguido foi na faculdade. Lá no começo da faculdade, eu tive um professor acho que no segundo ou terceiro semestre da faculdade, tive uma aula de matemática financeira. E esse professor de matemática financeira, ele era analista certificado da CVM, da PMEC, e ele era trader, ele era de análise técnica. E ele sempre falava nas aulas de matemática financeira, falava sobre bolsa. No semestre seguinte, ele deu aula para a gente de mercado financeiro. E aí ele fez uma competição com a turma para falar sobre, para a turma com relação a um simulador que a gente usava na época, que era o Folha Invest. Aí eu entrei nessa competição só pela competição mesmo. Eu sempre procuro ser o melhor em tudo que eu faço. Então eu queria ser o melhor da minha turma, eu queria ter o melhor desempenho lá da minha turma. E entrei na competição por isso. Acabei gostando do negócio e depois tive uma palestra na faculdade com o pessoal de um escritório de agente autônomo de investimento. Foi quando eu resolvi abrir minha conta na corretora e começar a investir com dinheiro de verdade. E aí essa história do dinheiro de verdade eu posso contar também, se vocês quiserem escutar, mas eu já contei muito. Acho que quem me acompanha já deve ter escutado essa história várias vezes. Dinheiro de verdade era pouco dinheiro. Bom, eu ia perguntar se você teve influência da família, mas pelos eventos iniciais já deu para ver que você teve, né? Na Sim, educação minha mãe não financeira. é a melhor pessoa para ensinar educação financeira. Ela não tinha muita educação financeira, cheque especial, essas coisas, era com ela mesmo. Mas ela conseguiu me ensinar a ideia de que poupar é importante. Aham. E na escola, Felipe, tu teve algum contato com o tema ou não? Eu não tenho nenhuma lembrança da escola, então acho que não. Com relação a isso, a escola não me ajudou. Mas eu fui professor de matemática antes de ser professor da faculdade. Eu fui professor de matemática e eu dava aula de educação financeira dentro de matemática, né? Eu encaixava lá, quando fosse falar de matemática financeira, eu colocava bolsa no assunto, eu usava simulador da bolsa com os alunos mais velhos, galera ali com oitava série, quantos anos? Sei lá, acho que é 14, 13, né? 14 anos, eu acho. O pessoal ali dos 14 anos já usava simulador com eles. Eles gostavam. Uhum. Uma boa parte Felipe, gostava, né? Sempre tem uns alunos que não gostam muito de nada, mas é, uma boa parte gostava. assim, nos meus atendimentos individuais e muitas vezes nas palestras, eu vejo muita gente falar assim que nunca gostou, nunca se aproximou muito do tema dinheiro, educação financeira como um todo, porque não gosta muito de números, não é a pessoa dos números e tal. Você sempre foi esse cara assim, o nerd de exatas ou não? Você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, tem nada a ver com a outra. Uma coisa, boa parte da minha vida eu fui um grande vagabundo. Eu não era dos melhores alunos da turma. Durante muito tempo eu fui um dos melhores alunos da turma, depois eu passei a ser um dos piores, depois eu voltei a ser um dos melhores e aí não parei mais de estudar. Eu sou hiperativo e eu não consigo ficar sentado numa cadeira olhando uma pessoa falar. Então, acabava que depois de uma certa idade, eu passei a só perturbar os professores nas aulas. Eu ficava conversando com os alunos, meus amigos, jogando algum jogo dentro da sala. É, Acho que teve um ano que eu só não fui expulso do colégio porque o colégio era do meu tio. Eu fui suspenso umas 5 vezes. E aí, quando eu estava no final do colégio, eu pensei, putz, eu tenho que estudar porque senão eu vou ficar dependendo dos meus pais para o resto da vida ou vou ficar tendo empregos que eu vou ganhar pouco, tendo que trabalhar muito, sem muita perspectiva. Aí eu comecei a estudar pesado mesmo e não parei mais. Eu gostei disso e continuei. Isso foi no terceiro ano. No último ano do colégio foi que esse negócio virou. Na verdade, no segundo ano do colégio, eu quase fui reprovado. Aí eu pensei, putz, passei, eu tenho que, agora no próximo ano eu tenho que estudar, isso não vai acontecer de novo, não. Aí eu fui bem nesse ano no colégio e na faculdade também, fui bem sempre e até hoje.
Beleza. O que te levou a trabalhar com educação, né? E mais precisamente com educação financeira? Beleza. Então, só pegando um gancho ali naquela última resposta, eu assim, não precisa ser uma pessoa muito estudiosa para investir bem. Você tem que estudar o mínimo possível. Você não precisa ser um grande analista, um grande gestor. Você precisa estudar o suficiente para escolher os melhores investimentos. E isso não toma muito tempo. Talvez no começo tome mais tempo, porque você vai estar aprendendo ainda, mas depois que você pega o jeito, não tem muito mais o que fazer. É só manter o que você já estudou. E aí, entrando agora na pergunta de fato, que eu já esqueci, você pode repetir, por favor? Você quer saber a pergunta anterior ou atual? Essa de agora. A de agora é o que te fez trabalhar com educação Ah, e tá. por que Beleza. educação financeira? Beleza. Eu venho de uma família toda de professores desde o meu avô. Meu avô foi professor de matemática e fundou algumas escolas lá na Paraíba, lá em João Pessoa, públicas e privadas. Ele trabalhou nas duas pontas. Meus tios também, todos professores, não a vida toda, mas pelo menos no começo da carreira foram professores de alguma coisa. A maioria deles foi professor de engenharia e de matemática. Minha mãe também foi, durante o tempo, professora de educação física. Minha mãe é formada em pedagogia e também fez educação física. Então, eu nasci, cresci dentro de um colégio, dentro de uma faculdade. Minha família tinha a escola, tinha a faculdade também. Então, a vida toda eu trabalhei dentro da área da educação, né? Eu vivi nisso. Eu ajudava desde cedo, eu trabalhava na cantina do colégio, no intervalo eu ia para a cantina do colégio, à noite eu ia para a cantina da faculdade, eu ficava servindo lanche para a galera, controlava caixa. Então, eu vivi a vida toda dentro disso. Então, eu não tinha muita alternativa. Eu vivi a vida aí, nisso aí, então não tive muito como sair esse ciclo. Só que aí eu fiz contabilidade, eu não fiz matemática, engenharia, nada disso, eu fiz contabilidade. Então, o caminho mais certo seria finanças e investimentos. Então, foi assim que eu caí nesse segmento. E é isso, eu comecei a dar aula de matemática no colégio, depois comecei a dar aula de educação financeira encaixando dentro da disciplina de matemática, mesmo não sendo obrigatória, mas como eu estava estudando, eu dava um jeito de encaixar aquilo, e fiz isso, e faço isso até hoje, né? Então foi muito por influência da família, eu ter entrado nessa área. Uhum. E qual foi o teu primeiro investimento, tu lembra? Ah, eu às vezes esqueço dos outros, porque eu tinha certo na minha cabeça que eu tinha comprado só ações da Vale, mas depois eu, consultando aqui minha planilha da época, eu comprei ações da Vale, do Bradesco e da Telemar. Não foi só Então Vale. tu já entrou direto nas ações. Eu nunca tive nem conta em banco antes de entrar na bolsa. Não tinha, meu dinheiro eu guardava numa caixinha dentro da minha gaveta de cueca. Meu dinheiro ficava guardado ali era meu banco. E aí, quando eu decidi entrar com dinheiro de verdade na bolsa, foi quando eu descobri que eu tinha que abrir uma conta na corretora. Para abrir a conta na corretora, eu tinha que ter uma conta no banco. Então, eu abri a conta no banco que era mais próximo da minha casa, que era o Bradesco. E aí, eu achei legal o Bradesco, tudo bem organizado lá. Eu tinha uma conta lá e, putz, eu vou comprar a ação desse banco aí. Foi assim que eu escolhi comprar as ações do Bradesco depois. Um Mas a bom primeira ação que eu checklist comprei de mesmo foi a análise. Vale. Foi a Vale, isso eu lembro bem. E você lembra assim qual foi o seu maior erro quanto investidor? São vários erros, mas um erro que ficou muito marcado também na minha cabeça, eu nunca vou esquecer disso, foi com a Smiles. A Smiles tem um negócio perfeito, muito bom, perfeito assim, a questão de ser muito dependente da Gol, mas tem um negócio basicamente perfeito, fora essa questão de ser muito dependente da Gol. A gestão anterior com o Leonel estava trabalhando bem para reduzir essa dependência da Smiles com relação à Gol. Estavam fazendo várias parcerias com o Uber, por exemplo, tinha muita parceria que a Smiles estava fazendo,
para ficar menos dependente da receita da Gol. Só que aí chegou um momento que algumas dessas empresas de programas de fidelidade de companhias aéreas, elas estavam fechando capital. A controladora, que é a companhia aérea, estava fechando capital. Aconteceu isso no México, aconteceu isso aqui no Brasil com a Latam e a Múltiplos. E aí, quando aconteceu com a Latam e com a Múltiplos, as ações da Smiles começaram a cair. Com boato, começou a cair. Caiu lá de R$ 90 para 60 e poucos reais. E aí, o que é que eu fiz? Analisei a situação. Eu vi que a Gol não teria condições de fechar o capital da Smiles, na minha opinião. Tanto é que não fechou até hoje. Então, eu acertei, mas eles destruíram o valor da empresa. Então, foi um erro, né? Assim, eu acertei que eles não iam conseguir fechar capital, mas eu perdi dinheiro. Entendi. Eles começaram a querer destruir o valor da empresa para desvalorizar a ação e eles tentarem comprar mais barato. Só que a Gol não tinha caixa para recomprar a posição da Smile que estava no mercado. A Gol não tinha como levantar dívida, porque já estava muito endividada, isso ia aumentar muito o risco de falência. A Gol não tinha como fazer um follow-on, vender ações no mercado para comprar a Smiles, porque a ação, ninguém ia querer comprar as ações da Gol no follow-on. Então pensei, putz, não tem a menor condição deles conseguirem fechar o capital da Smiles. É impossível, não dá. E aí, o que é que eu fiz? Dobrei minha posição em Smiles, que estava R$ 90, caiu para 60 e pouco, eu dobrei a mão. Entrei forte na Smiles. E aí, um belo dia, no domingo à noite, quando eu estava me preparando para dormir, chegou um e-mail não lembro se foi da Gol ou se foi da Smiles, eu acho que foi da Smiles. Um fato relevante da Smiles, dizendo que a Gol tinha feito uma proposta para fechar o capital da Smiles. E essa proposta era meio que uma troca, era uma estrutura que eu nunca tinha visto na minha vida, uma estrutura bem complexa, uma manipulação jurídica lá, bem estranha. Até hoje eu não entendi muito bem o que é que eles queriam fazer ali. Mas era basicamente trocar ações da Smiles por ações da Gol e uma parte poderia ser reembolsada em dinheiro, era um negócio bem estranho. E aí as ações caíram, acho que para uns R$ 30. Caiu 30% de cara na abertura da segunda-feira. Nesse dia eu fiquei sem almoçar, não comi direito o dia todo. Né? Fiquei com muita raiva mesmo. Eu já perdi dinheiro várias vezes. Eu até perdi mais dinheiro em outras coisas antes. Tipo a OGX, essas empresas aí que eu sabia que a chance de perder dinheiro era alta. Apesar que a OGX, no final das contas, eu acho que eu até saí empatado. Mas eu já tinha perdido dinheiro grande em outras oportunidades. Mas nesse caso eu fiquei com muita raiva porque não foi um erro ou alguma coisa de mercado, foi uma coisa bem errada que eles fizeram ali. Meio que desistiram já, hoje, acho que deve ter quase 3 anos que isso aconteceu. O negócio não foi para frente, mas destruíram o valor da Smiles. Smiles não vale nada, ninguém confia na empresa mais, então, negócio bem complicado. Esse foi o caso que eu acho que foi o maior erro que eu cometi como investidor. E porque eu achei que dessa vez ia ser diferente. Eu sempre tenho uma palestra minha que eu falo dos mitos dos investimentos, que eu digo que um dos maiores mitos dos investimentos é a gente dizer que dessa vez é diferente. Normalmente não é diferente. E eu caí nesse mito. Eu uso o exemplo da Smiles com a Gol para isso. E outro ponto que eu fico com raiva de mim mesmo é que a governança tinha me alertado. Eu já tinha um alerta da governança com relação a isso e resolvi deixar esse alerta para lá porque eu achava que tinha muita assimetria no caso e me ferrei. Entendi. Na tua carteira tem renda fixa, Felipe? Tem, mas é muito pouco e a renda fixa que eu uso na minha carteira é para comprar mais ações quando a bolsa cai. Eu não tenho reserva de emergência, eu não recomendo que ninguém faça isso, certo? Quem fizer isso é burro. Não façam o que eu faço. Mas eu não tenho reserva de emergência, nada disso. Meu dinheiro é todo na bolsa. Basicamente, meu dinheiro é todo na bolsa. O que não está na bolsa é para comprar mais bolsa quando a bolsa cai. Mas eu Entendi. tenho alguma renda fixa, sim. E ETF, tu tens? Hoje não, mas se eu fosse começar a investir hoje, eu começaria por ETF. Eu acho que é a melhor forma do investidor iniciante começar a investir em ações. Porque se você for comprar um fundo de investimento normal,
você não vai sentir a emoção de comprar ação. Você vai comprar um fundo lá, você não fez efetivamente nada, você botou seu dinheiro no fundo. Se você Uhum. quiser ser um investidor mesmo, comprar suas próprias ações, eu acho que a melhor forma de fazer isso é por meio de ETF, porque você vai tomar uma decisão, você vai apertar um botão lá, você vai ver o preço do ETF subindo e descendo toda hora, A e isso vai experiência te do home dar, broker, né? você vai ter uma experiência no home broker, isso vai te dar casca grossa para aguentar as oscilações do mercado. Então, É, eu mas por que concordo começar por contigo. ETF e não comprar uma ação como eu fiz lá quando eu comecei? Porque no ETF você vai comprar uma carteira diversificada. 68 Uhum. ações, por exemplo, se for um ETF de índice Bovespa. E aí você pode aos poucos ir estudando e adicionando uma ação na carteira. Você começa com ETF, aí vai estudando uma ação, gostei dessa ação, vou estudar ela. Estuda, adicionando na tua carteira. Vai estudando mais outras, colocando, até que um dia você se livra dos ETFs e fica só com a sua própria carteira de ações. Acho que esse é o melhor caminho aí para quem está começando a investir. Na tua opinião, investir em ações é para todo mundo? Eu acho que sim, só que umas pessoas devem ter mais, outras pessoas devem ter menos ações. Por que que eu digo isso? Acho que sim, só que depende da quantidade. Uh, Algumas pessoas são mais conservadoras, outras pessoas são mais agressivas, algumas pessoas estão num período aí que são mais velhas, não precisa mais correr tanto risco. Então, eu acho que para quem é mais jovem, quanto mais jovem você for, eu acho que mais ações você deve ter. Isso é o que eu acho, mas cada um tem que avaliar o seu perfil de risco, né? Uhum. Então, de acordo com o perfil de risco, mas no geral, quanto mais jovem você for, mais ações você tem que ter. Eu vou ter minha carteira 100% de ações basicamente para sempre? Não, eu acho. Vai chegar um dia que eu acho que eu não vou querer mais ter tantas ações. Porque eu digo porque eu acho, porque eu gosto de ser assim, eu gosto de ter muitas ações, muita ação na carteira e pouco renda fixa. Mas é possível que um dia eu queira, por exemplo, vender minhas ações, uma parte para comprar uma casa, um apartamento. Eu não tenho nada imobilizado, não tenho nada, não tenho nenhum carro eu tenho. Eu ando de Uber o tempo todo, moro de aluguel, não quero ter nada fixo. Eu quero ter mobilidade e agilidade para fazer minhas coisas. Não quero Uhum. perder tempo com estacionamento, nada disso. Então, não tenho nada de patrimônio que não sejam ações, certo? Então, pode ser que eu não mude isso, pode ser que eu mude, mas eu acho E é uma que característica interessante, né? Porque as ações também te permitem muita mobilidade. isso. Se eu quiser, eu vendo todas as minhas ações hoje mesmo, daqui a 2 dias o dinheiro cai na minha conta. Uhum. Então, eu gosto de ser assim, eu gosto de não ter nada imobilizado. Para eu poder fazer o que eu quiser, quando eu quiser. Se eu quiser, meu trabalho me permite trabalhar basicamente em qualquer lugar. Então, se eu quiser passar 2 meses trabalhando em outra cidade, eu posso fazer isso. Tem umas questões de gravar vídeo, etc., mas eu poderia levar uma câmera comigo, por exemplo. Então, Uhum. eu gosto de ter essa mobilidade. Então, por isso, o meu patrimônio todo é em ações. E como eu faço isso a vida toda, eu já estou acostumado, né? Mas quem é mais novo tem que ter mais ações que quem é mais velho, mas eu acho que tem que começar aos poucos. Não dá para começar do jeito que eu comecei, porque eu sou meio, meu perfil é meio diferente, né? O meu perfil não é todo mundo que tem o mesmo perfil que eu tenho. Então é possível que alguém queira, Felipe começou com ações, o dinheiro todo dele ele colocou lá em ações, eu vou fazer também. Mas eu aguento, pelo meu perfil específico, eu conseguia ver a bolsa caindo e não me assustar com isso. Eu queria comprar mais ações. Até hoje eu sou assim, quando a bolsa cai, eu quero comprar. Eu não fico desesperado Uhum. querendo vender. Quem não tem o mesmo perfil que eu tenho, quando vê a bolsa caindo, quer vender, porque acha que vai cair mais e vai perder o dinheiro todo. Então, Uhum. depende perfil para perfil, pessoa para pessoa, mas no geral, quanto mais jovem você é, eu acho que tem que ter mais ações na carteira, avaliando Entendi. bem o risco, tomando risco controlado, comprando as ações boas. Eu acho que tem que ter mais ações quando é mais jovem. Uhum. É, você se considera livre financeiramente? Sim, eu posso escolher o que eu quero fazer, tanto é que eu escolhi, né? Então, liberdade é isso, é o poder de você escolher. Se você quiser ficar um ano sem trabalhar, você pode ficar sem trabalhar, desde que você se planeje, tirar um sabático para trabalhar
um projeto que você queira. Então, com planejamento dá para fazer qualquer coisa. Só se planejar É, direitinho e seguir o plano, né? só uma explicação rápida aqui, para quem não acompanha o Felipe, ele era professor da Universidade Federal da Paraíba, né? E hoje ele é diretor do TC School, não é isso, Felipe? Isso. E então quando ele falou, é tanto que eu escolhi, ele realmente saiu de um emprego estável, né? E foi trabalhar na parte educacional de um dos maiores aplicativos de informação do mercado financeiro e está compartilhando conhecimento com o país inteiro aí. Isso. Se eu quiser voltar, eu volto. Se eu quiser ficar aqui, eu fico. Tanto faz. Eu fico onde eu acho que dá para alcançar mais gente com um projeto que eu acho que vale a pena, né? Então, Uhum. eu acho que vale a pena estar aqui. Eu tenho equipe para trabalhar num projeto que eu acho que faz sentido, que é levar a educação financeira de qualidade para todo mundo. Então, essa é a nossa função. Beleza, Felipe. Então, partindo agora para o final, eu queria que você indicasse um livro, um podcast e um filme. Beleza. Livro que eu vou falar dois livros, talvez, porque o livro que eu sempre recomendo para todo mundo é um livro que, infelizmente, não tem tradução para português. Tem um monte de livro ruim que é traduzido para português e os livros bons geralmente não são traduzidos. O nome do livro é The Elements of Investing, do professor Burton Malkiel e Charles Ellis. Esse livro mudou a forma como eu pensei algumas coisas sobre investimento. Esse livro era o livro que eu queria ter lido quando eu comecei a investir. Eu vim ler esse livro. Eu já conhecia o professor Malkiel das pesquisas dele, mas eu nunca tinha lido o livro dele, né? Nenhum livro. Eu não sou um cara muito de ler livro. Eu gosto de ler artigos científicos. Eu não gosto muito de ler livro, autoajuda principalmente, não leio nem a pau. Quando eu leio, eu fico com raiva. Então, acho que esse livro é o clássico, todo mundo teria que ler esse livro. No meu blog, inclusive, tem uma resenha dele, meio que um resumo traduzido. Então, se procurarem aí Felipe Pontes, Elementos do Investimento, vocês vão achar essa resenha do livro. Para quem é mais de ações, esse livro é um livro mais geral sobre investimentos. Para quem é mais de ações, aí tem a versão traduzida dele. Deixa eu tentar lembrar o nome aqui da versão traduzida. Ações Comuns, Lucros Extraordinários, o nome da versão traduzida desse livro. É um livro de Philip Fisher. Livro muito bom para quem quer investir em ações. Aí você perguntou mais o quê? É um filme e um podcast, Podcast. né? Podcast. O Assim, se você podcast... tiver o hábito de ouvir podcast, se não, pode indicar um canal do YouTube. Então, de podcast, o que eu escuto mesmo, todos, não perco nenhum, é o TCcast, né, aqui do Traders Club, só que ele é fechado para os assinantes. Nós temos também no Spotify, vocês podem encontrar os podcasts do TC, que são abertos. Então tem vários podcasts lá bem legais sobre que o pessoal do Mover faz, com informações sobre balanço das empresas, economia, tem entrevistas também. Então esse é um podcast que está gratuito, disponível no Spotify. Se procurarem Traders Club no Spotify, vocês vão achar. De filme, tem que ser de investimento, filme ou filme geral? Não, um filme que você goste. Tá, um filme que eu assisto várias vezes por ano é O Poderoso Chefão, primeiro. Esse filme eu assisto sempre. É? Esse filme aí me representa. A parte Beleza, boa, né? Felipe. Esquece a parte dos crimes, mas dá para tirar muitas lições de Eu vida. fiquei um pouco assustada agora. Dá para tirar Beleza. muita coisa legal. Até do Scarface e o Goodfellas dá para tirar umas lições boas lá. A parte estratégica, você fala? Isso. Beleza, Felipe. Eu queria te agradecer por ter topado participar do programa. E muitíssimo obrigada mesmo, tá? Eu acompanho o teu trabalho de perto há um tempão já e sou uma verdadeira admiradora, assim, acho que todo mundo que me segue te conhece porque eu falo muito de você onde eu vou. Obrigada mesmo.
Beleza, obrigado. E fico à disposição, precisar de qualquer coisa, estamos aí. E eu convido o pessoal da tua audiência aí para ler os nossos textos no TC School. Tem uma verdadeira biblioteca gratuita de conteúdo original e de qualidade, com base científica, não é terraplanismo, uma coisa bem embasada mesmo. Eu cobro muito aqui do pessoal que tudo tem que ter referência, e referência boa, não é qualquer referência. Os caras têm que sempre beber na fonte original e de qualidade. Então tem muito conteúdo bom e gratuito lá no TC School, para quem quiser. É só sentar a bunda na cadeira e estudar. Beleza, Felipe, valeu mesmo, hein? Valeu, valeu, galera. Obrigado aí.